Graça e paz, igreja. Amados, nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas vivem olhando para os seus celulares, vivem olhando para as suas redes sociais, vivem olhando para os seus planos, para os seus projetos, para os seus sonhos, e às vezes a gente não percebe quem está do nosso lado. Então nós estamos nos tornando como ostras dentro de uma concha, achando que tudo que a gente está filtrando vai virar pérola. E a gente tem que tomar cuidado, que nem toda ostra produz pérola. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. E nós estamos com o nosso coração começando a endurecer, achando que a gente está na casa do Senhor. Estamos cantando, estamos pregando, estamos sentados na cadeira, limpando a igreja, mas muitas vezes nós estamos precisando de ajuda. O nosso caráter, ele tem que ser forjado em Cristo. Não é o homem que forja o caráter do homem, mas é Cristo que tem que forjar o caráter do crente. E muitos crentes estão perdidos dentro da igreja. E nós precisamos abrir os nossos olhos. Todas as vezes que os homens vêm aqui, os homens e mulheres de Deus que vêm aqui neste altar ministrar a palavra do Senhor, o Senhor está mandando as suas mensagens para a igreja, mensagens para o seu povo, de forma particular, às vezes de forma tão direta, tão personalizada, que quando a pessoa recebe essa palavra, ela se sente tão confrontada, ela desiste, sai e vai embora. E diz assim, essa palavra não é para mim. E Deus está dizendo nessa noite, essa palavra é para quem está aqui. Essa palavra, quando está sendo pregada, a palavra quando vem para o altar do Senhor, porque esse lugar é santo, amados. E os nossos pastores não deixam subir aqui pessoas que eles não estão, Deus não coloca no coração deles. Então a gente tem que estar muito atento. E o Senhor, Ele quer nos tratar. O Senhor, Ele está preocupado conosco. O Senhor está preocupado com o nosso caráter, como nós estamos sentindo as coisas e como nós estamos nos comportando. Muitos não estão sendo crentes, estão se dizendo crentes, mas não estão vivendo o evangelho como o Júnior colocou aqui. Nós precisamos externar a palavra de Deus sobre as nossas ações. Será que nós estamos fazendo a coisa certa? Se você se colocar hoje na frente do espelho e perguntar, Senhor, eu estou fazendo a coisa certa? Eu estou respondendo da forma adequada? Eu estou escolhendo da forma santa? Eu estou analisando da forma justa? Queridos, o Senhor, Ele está anotando tudo. E a igreja, ela está sendo ensinada, a igreja está sendo exortada, porque quando o grande dia chegar, muitos vão dizer, como está escrito na palavra de Deus, Senhor, no teu nome, eu expulsei demônios. Senhor, no teu nome, pessoas foram curadas pelas minhas mãos. E Jesus vai dizer assim, quem é você? Que relacionamento você tem tido comigo? Eu sei que você conhece a minha palavra, mas qual é a intimidade que você tem tido comigo? Você tem usado a palavra, como o Júnior colocou aqui, para a sua benfeitoria? Para justificar as suas atitudes? E nas redes sociais, queridos, a gente está vendo muito isso. As pessoas estão usando a palavra de Deus equivocadamente para justificar as suas insatisfações, para justificar os seus desejos, os seus anseios. E o Senhor diz assim, ai daquele por quem vem é o escândalo. E usar a palavra do Senhor é escândalo quando ela é usada indevidamente. E nós precisamos estar atentos a isso. É como pai e mãe que se preocupa com o filho. A palavra do Senhor, ela vem de forma maternal para poder ajustar as nossas vidas, a começar pela minha vida. E é tão legal quando você percebe que quando você viveu o seu dia, você sucumbiu à sua carne, você mortificou a sua carne e permitiu que o Espírito movesse você, mesmo você não querendo, mesmo você chateado, mesmo você machucado, mesmo você moído, mesmo você ofendido, mas você seguiu na palavra. É tão bom quando mais tarde você olha e faz assim, graças a Deus que eu consegui pelo Espírito de Deus. Isso é bom, queridos, quando no final do dia você faz uma análise da sua vida. E nós precisamos começar a fazer uma análise da nossa vida e não da vida do outro, como o Júnior colocou aqui. Muitas vezes a gente olha para a vida do outro e diz assim, não estou gostando do jeito que fulano está falando, não estou gostando do jeito que fulano está se vestindo, não estou gostando do jeito que fulano está me olhando. É momento de você fazer uma autoavaliação, porque nós precisamos nos apresentar ao Senhor de forma santa.
Santa. E o Senhor colocou no meu coração esta semana para ministrar sobre um sentimento que está se perdendo na igreja. Porque a palavra do Senhor, queridos, ela vem para o povo da igreja. Evangelismo é algo lá fora. Mas quando o povo de Deus está dentro da igreja, a palavra é para o povo da igreja. É para o crente. É para fortalecer, para que ele possa ser um bom evangelista lá fora. Não é evangelista meia boca, não. Porque não testemunha, não testifica. Essa semana, uma aluna, eu tenho muito receio porque curso de medicina é um curso de elite, então eu sou muito reservada, mas os meninos já descobriram que eu tenho Instagram, que o Instagram toda segunda-feira eu estou fazendo ministração. Aí uma aluna chegou para mim e fez assim: professora, a senhora é evangélica? Eu acho que ela não quis perguntar crente, né? Esse povo da elite já julga. Só faltou perguntar se era gospel. Porque tem os gospel dentro da igreja, viu, amados? Vamos ficar atentos. Professora, a senhora é evangélica? Eu já comentei isso aqui na igreja. Quando perguntar para você, diga assim: por quê? Não confirme, não. Aí eu perguntei para ela, por quê? Não, porque eu também sou. Ela fez assim, eu também sou, e eu estou seguindo a senhora no Instagram. Não sabia que a senhora pregava, não. Eu fiz assim, sabe por que eu perguntei por quê? Porque eu quero saber se você vê positivo ou negativo o eu ser crente. Ela fez assim, não, professora, eu sei que a senhora realmente é crente. Queridos, nós estamos na vitrine. Nós estamos na vitrine, dentro e fora da igreja. Dentro da igreja a gente também é vitrine, sabia disso? Porque vocês olham para mim e criam uma expectativa em relação à minha pessoa, porque eu sou missionária, porque eu venho para aqui para frente e tenho um cargo eclesiástico. Isso para mim não vale. Tem o mover de Deus, isso é unção do Senhor, não estou desmerecendo, mas eu sou igual a todo mundo aqui. Mas quando a gente tem uma posição dessa, a gente se torna uma pessoa na vitrine, uma pessoa que vem aqui para frente, que ministra, que vem, que louva. As pessoas ficam na vitrine. Vocês acham que quando vocês estão aqui dançando, montando a coreografia, quando você está se reunindo entre os jovens, fazendo uma programação, as meninas do culto da intercessão, nós estamos na vitrine. E se você está na vitrine, como você está se apresentando? Com suas vestes santas? Então o Senhor colocou aqui no meu coração a palavra compaixão. Será que nós estamos tendo compaixão para com o outro? Ou como o Júnior colocou aqui, ou é só julgamento? Julgar, queridos, é muito fácil. Engraçado, Júnior, que eu vi em casa, eu fiz assim, poxa, essa palavra de compaixão, ela traz uma visão muito de julgamento. Vou julgar para saber se eu vou andar junto ou não, se eu vou dar a paz do Senhor ou não. Vou julgar para saber se merece minha companhia ou não. Vou julgar para saber se eu vou ajudar ou não. Amados, a compaixão ela está sendo perdida dentro da igreja e Jesus já sabia disso. Então vocês vão abrir a Bíblia de vocês no livro de Lucas, capítulo 10, e nós vamos ler a partir do verso 25 até o 37. Eu estou falando baixinho assim, gente, porque ontem foi de 7h20 da manhã até 10 horas da noite, blá, 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 só falando. E a voz está assim um pouco cansada. Então por isso que eu estou falando baixo para preservar mais um pouco. Podem ficar sentados mesmo. Quem encontrou, diga glória a Deus. Lucas, capítulo 10, a partir do 25, nós vamos até o 37. Fala sobre a parábola do bom samaritano. E a palavra do Senhor diz assim: eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando Jesus, pessoas inteligentes, tentando Jesus e dizendo: mestre, que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse assim para ele: o que está escrito? Como lês? E respondendo ele disse: amarás ao teu Senhor, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E ele disse: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores, os quais despojaram, espancaram ele e se retiraram, deixando-o meio morto, quase morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote. Digam comigo, certo sacerdote. E vendo ele, passou de largo. Vendo aquele homem semi-morto, passou de longe. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo, passou também de largo.
Mas, digam assim, mas, deseja estar nesse mas. Mas chegou um samaritano que ia de viagem e chegou de junto dele, vendo-o daquele jeito, se comoveu de íntima compaixão. Diga, íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre sua cavalgadura, levou para uma estalagem, tipo pousada, e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: olha, cuide dele, e tudo o que mais gastar com ele, eu pagarei quando eu voltar. Qual, pois, desses 3 parece que te foi próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Jesus perguntou para o doutor da lei, e ele respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Aí Jesus, disse, pois Jesus, vai e faça a mesma coisa. E aqui a gente tem uma história de 3 pessoas. 3 pessoas. 2 conheciam as Escrituras, viviam a Escritura e não tiveram compaixão daquele homem. Amados, nós não podemos fazer acepção de pessoas. É claro que a gente está num contexto de violência lá fora e que nem todo mundo está na condição de receber uma emergência, uma misericórdia, porque às vezes é um fake na vida, né? Mas Deus nos dá o discernimento para a gente saber quem é que precisa, quem não precisa. Mas só vai perceber aquele que anda no Senhor. Aí eu fiquei lembrando da senhora, eu vou para o caderninho, viu? Vou para o caderninho. O caderninho me dá um pouco mais de estabilidade, porque às vezes a gente passa e todos os passos eu sempre anoto aqui na Bíblia segundo o que o Senhor está colocando no meu coração. O verso 25 diz assim, certo doutor da lei chegou e questionou Jesus. Sabe o que foi que ele perguntou? O que eu faço para ter a vida eterna? O cara era doutor da lei. Ele conhecia as Escrituras. Ele sabia qual caminho ele teria que chegar à vida eterna. Mas ele estava ali tentando Jesus. E você sabia que nós, quando somos detentores da palavra do Senhor, muitas vezes a gente tenta Jesus? Esse homem conhecia a palavra, ele estava tentando Jesus. Claro que nós não fazemos isso intencionalmente, mas nós precisamos vigiar porque o Senhor não pode ser tentado. A palavra do Senhor diz que nós não podemos tentar ao Senhor. O Senhor nos prova para sermos aprovados. E não há nenhuma luta, nenhuma tentação que a gente venha viver que o Senhor já não nos deu o escape. E isso está escrito na palavra do Senhor. Então esse homem, ele tinha conhecimento da lei, mas ele tinha dúvidas. Além de tentar a Jesus, ele tinha suas dúvidas. Porque no fundo ele estava perguntando a Jesus, porque ele queria ter certeza, como é que eu vou chegar? Eu conheço as Escrituras, mas eu não estou conseguindo discernir, Júnior, como você colocou aqui. No momento do julgar de Salomão, ele estava discernindo por conta do Espírito de Deus sobre a vida dele. Então ele estava discernindo como deveria proceder, porque ele sabia que quando ele dissesse aquilo, a mãe verdadeira ia se manifestar. E aquele doutor da lei, ele conhecia as Escrituras, mas tinha algumas interrogações na vida dele. E muitas vezes nas nossas vidas, nós lemos a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e arrotamos dizendo, conheço a Bíblia toda, mas muitas dúvidas pairam sobre o nosso coração. Só que Jesus, ele é maravilhoso. Ele não entrega de bandeja, tipo assim, qual é a cor da bandeira do Bahia? Azul, vermelho e branco. Ele não vai dizer, ele vai conduzir você a perceber quais são as cores. Jesus, ele não vai dar nada de bandeja para a gente. Sabe por quê? Porque ele sabe que o ser humano tem os seus defeitos e não dá valor quando recebe de bandeja. A gente tem que aprender a perceber. Jesus está dizendo nessa noite, eu quero que meu povo me perceba quando eu estou falando em forma de parábolas, em forma de ensinamentos lúdicos. Eu quero que o meu povo me perceba, porque só quem pode perceber é o meu povo. Porque se Jesus entregar de bandeja, todo mundo vai perceber, todo mundo vai entender. Então, quando ele fala por parábolas, ele tem uma população específica para atingir e revelar o que está oculto. E são aqueles que justamente estão no Espírito. Salomão estava no Espírito. Amém? Então esse doutor da lei estava nessa condição. E o verso 26 fala assim. Jesus chega para ele, eu achei isso maravilhoso. Jesus não disse para ele, olha meu filho, para você ter a vida eterna você vai fazer isso. Jesus fez assim,
O que é que está escrito nas Escrituras? E como é que você lê? Como é que você lê? Ele disse assim, respondeu assim: amarás ao Senhor teu Deus, tudo decoradinho. Tem crente que tem os versículos tudo decorado, mas está vivendo, está interpretando no Espírito. Ele foi: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele tinha conhecimento da Escritura, mas Jesus fez 2 perguntas para ele e ele só respondeu uma. O que está escrito? Aí Jesus, no segundo, perguntou: como é que você lê? Quando você lê a palavra de Deus, como é que você procura entender a mensagem de Deus para a sua vida? Não, está dizendo aqui que é para amar o Senhor Deus, todo o coração, toda a alma, toda a força, todo o entendimento. Bonito isso aqui. Eu já respondi, já fiz a sabatina, já respondi tudo. Mas a interpretação, Júnior, às vezes a gente não pode trazer interpretação para o nosso próprio bem-estar. Porque a palavra do Senhor diz que a gente não deve usar a palavra para benefício próprio, mas para ensinamento, para revelação, para construção de caráter. E Jesus está dizendo: como é que você está interpretando isso aí, meu filho? Ele não entendeu, ele só simplesmente arrotou aquela palavra decorada, porque ele era um doutor da lei e tinha conhecimento teórico. Jesus não quer crente dentro da igreja, sendo ministrado, conhecendo a palavra do Senhor, vivendo de teoria. Jesus quer o povo na prática, num mover espiritual. E isso, amados, nós precisamos sair daqui hoje entendendo que Jesus quer usar a mim e a você de forma espiritual. Mas quando a gente se posiciona de forma carnal e começa a julgar, com a palavra que Júnior trouxe hoje de reflexão, a gente perde a essência de Cristo, a gente perde o perfume de Cristo, a gente perde a beleza de Cristo manifesta em nós. Por isso que Jesus perguntou: como é que tu está interpretando isso aí que você leu e decorou bonitinho? Como é que nós estamos diante disso? É muito fácil ser teórico, mas prática requer sacrifício. Diga assim: prática requer sacrifício. Jesus conhecia as Escrituras, mas a prática dele foi de sacrifício por amor a vocês e a mim. E ele quer a mesma coisa. O sacrifício maior, querido, já foi feito. Mas o sacrifício que Jesus quer da gente é o sacrifício de mortificação da natureza perversa que a gente tem. E ela tenta se manifestar a cada momento que a gente é confrontado com situações para deixar a gente aperreado. E nós precisamos entender que o Senhor está dizendo assim: bora, meu filho, estou lhe ajudando, vamos embora, persevera aí, eu estou junto de você, não desista, ser forte, ser corajoso, eu não estou mandando você, lê as Escrituras, pratica, revela ela em você. Jesus está querendo que a gente, nesse tempo, muitos crentes, aleluia, nesse tempo que nós estamos vivendo agora, muitos crentes estão sendo provados, estão sendo reprovados. Amados, quem tem ouvidos ouça, quem tem olhos veja. Se você disser assim, ó: Senhor, faz lá, como o profeta pediu para abrir os olhos do moço, abre os meus também para eu ver. Pede ao Senhor, como Saulo estava lá com a cegueira. E quando saiu, quando ele voltou a enxergar, foram como escamas tivessem saído dos seus olhos. Diga assim: Senhor, tira as escamas dos meus olhos, me faz ver e me faz me comportar conforme a vontade do Senhor. A nossa vontade, queridos, ela foi entregue a Cristo quando a gente desceu as águas do batismo. Só que a gente vem num costume dentro da igreja, caminhando dentro do Evangelho, e aí a gente começa a se confundir, trazer a nossa própria vontade, justificando na palavra. E aquele homem leu bonitinho a palavra, mas ele não estava praticando a palavra. Aí eu coloquei aqui. Jesus respondeu, deixando o doutor com as questões dele lá. E ele continuou a ter dúvidas. E aí vem aqui no verso 28. Aí ele disse assim: olhe, você respondeu bem. Faça isso e você vai viver. Faça isso e você vai viver. Mas qual foi a pergunta do doutor? O que eu preciso para ter a vida? Ele ainda não tinha entendido
que Jesus estava ali tratando o caráter dele, de forma a colocar cada tijolinho para poder montar a mente dele. Ele entendeu que realmente ele tinha que ser e fazer. E Jesus disse assim: você respondeu muito bem, faça isso e você vai viver. Aí ele vem aqui, ele querendo justificar-se. Tem muito crente que fica se justificando pelas suas atitudes. Olha, Jesus está dizendo, não é para se justificar, é para caminhar. É para prosseguir. Às vezes a gente traz tantos empecilhos e fica se justificando. Ah, porque não me ama. Ah, porque não me ouviu. Ah, porque não me respondeu. Ah, porque eu não pude. Jesus está dizendo, eu quero meu povo em ação. Diga ao meu povo que marche. Aleluia, glória a Deus. Jesus quer que a gente marche, queridos. Como é que nós vamos ter as revelações do Senhor de forma particular, dentro do nosso lar, dentro dos nossos problemas, dentro das nossas vivências, se a gente não tem essa intimidade de marchar de noite espiritualmente, orando no seu joelho, falando com o Senhor, buscando a presença do Senhor? Não, eu vou ali na igreja da irmã Cotinha, que ela tem a revelação, e eu vou saber o que é que eu tenho que fazer. Não tem mais tempo para isso. O seu altar, o Senhor quer habitar. No seu altar, o Senhor quer revelar. Mas eu preciso manter esse altar limpo. Se esse altar não está purificado, o Senhor não vai operar. O Senhor não vai trabalhar. Muitas vezes eu fico me questionando. Eu digo assim, e às vezes eu me culpo por isso. Eu digo assim, Senhor, por que ainda não aconteceu? E eu trago a culpa para mim. O meu marido não está ainda nos pés do Senhor. E o Senhor diz assim, minha filha, não depende só de você, mas depende do homem também querer. É verdade. Então a gente tem que aquietar e se colocar na posição de guerreiro. Porque Davi, quando recebeu a unção para ser rei, ele não saiu dizendo assim, segurei agora, irmãozinhos, que agora eu vou ser o rei. Ele voltou para lá, para o curral, para cuidar das ovelhas, e continuou da mesma forma, seguindo cada passo, entendendo que ele tinha uma promessa. Aleluia, e que o grande dia ia chegar, e nós precisamos caminhar o nosso dia a dia sabendo que Deus tem uma promessa para a nossa vida, dentro da nossa família, e nós no momento certo vamos saber a hora que vamos chegar perto do gigante, e ali a gente se tornar visível. Foi o momento que Davi se tornou visível. Ele recebeu a unção de rei de Israel, ele voltou para o curral, voltou para a sua simplicidade. E na simplicidade ele enfrentou o gigante. Muitas vezes nós queremos enfrentar os nossos gigantes bradando sem autoridade. Tipo assim, eu te repreendo em nome de Jesus. O diabo está olhando assim, sim. Cadê a intimidade com Jesus para poder trazer para essa repreensão? E muitas vezes os problemas continuam nas nossas vidas porque nós não estamos tendo essa autoridade. Ainda nem cheguei na compaixão, imagine, mas tudo isso é um processo para o homem entender que a compaixão é um produto final diante do tratar de Deus na vida daquele homem. Amém? E aqui no verso... para se justificar. Ele fala aqui, porém querendo justificar-se a si mesmo. A Bíblia é fantástica, queridos, porque ela traz nas entrelinhas as revelações. Aqui é um homem que conhece as Escrituras, tem tudo decoradinho, queria uma resposta direta de Jesus. Jesus não dá resposta direta. Diga assim, Jesus não me dá resposta direta. Jesus me faz pensar. É isso aí. E aquele homem chegou para se justificar. Assim. E quem é o meu próximo? Imagine um homem doutor da lei e está dizendo falou aquele versículo todo, amará teu próximo, ou amará teu Deus, toda a tua força, todo o teu entendimento, todo o teu amor, toda a tua profundidade, toda a tua alma, e ao teu próximo com a ti mesmo. E aí ele disse assim, quem é o meu próximo? E Jesus, mais uma vez, não dá resposta direta. Será que o teu próximo, na nossa visão, são as pessoas que estão aqui na igreja, no aconchego da igreja? Será que o meu próximo é no aconchego do meu lar? Será que o meu próximo, que não tem contexto de igreja, não tem contexto de família, está no meu trabalho?
será que o meu próximo está no ponto de ônibus? Será que o meu próximo está em um idoso que o Senhor está dizendo, vá lá acolher ele? A gente não sabe, queridos, mas o nosso próximo é aquele que está próximo. Porque na hora que o samaritano passou, conhecia aquele cidadão? Não, mas ele estava próximo? Estava. O teu próximo é aquele que está junto, ali de você, naquele momento, e que você precisa ajudar. Às vezes você não precisa fazer muita coisa. Às vezes é só você pegar a mão e levantar. Você ser levantado como intercessor daquela vida. Queridos, o próximo é aquele que tem uma necessidade física, material ou espiritual. Aqui na igreja tem pessoas que têm necessidades espirituais, porque a alma está ferida. E o Senhor me levanta e diz assim, ore por essa vida, minha filha. Eu digo, Senhor, essa vida é tão difícil. Mas o Senhor diz assim, ore. Será que você está pronto para fazer isso? Ah, não, mas eu estou na minha posição de crente, de vir para a igreja, sentar aqui, dar glória a Deus, dar aleluia, dar palma e trazer o meu dízimo, trazer minha oferta. Mas essa responsabilidade eu não quero, porque meu negócio é comigo e com Jesus. Jesus está dizendo. Mais na frente a gente vai ver o que é que Jesus vai dizer com relação a isso. E aí Jesus responde para ele assim. Ele perguntou quem era o próximo. A primeira pergunta do cidadão, do doutor detentor do conhecimento. Esse doutor da lei perguntou o que fazia para ir para ter a vida eterna. Agora ele já está perguntando quem é o meu próximo. Está sentindo que ele já está se amolecendo? Já está em outro contexto de pergunta para poder entender o que Jesus está querendo trabalhar na vida dele. Às vezes, queridos, nós viemos com umas capas tão grandes e que a gente se porta de uma forma, com palavras, e quando a gente ouve o amor de Jesus vindo na palavra, a gente se desmonta e faz assim, bem, e essa situação? Jesus, ele faz tudo para poder a gente pensar. Ele não nos vai dar nada de forma direta. Jesus botou esse homem para pensar. Quem é o meu próximo? Aí Jesus vai. Descia um homem de Jerusalém para Jericó, que caiu na mão dos salteadores, o qual o despojaram, espancou ele, deixando lá no meio do caminho quase morto. Então ele começa com uma situação que a criatura começou a imaginar. Na hora que eu estava lendo isso aí, eu fiquei imaginando, né? Os salteadores, como está no plural, devia ter pelo menos uns 2 deviam ter, passando no plural, no mínimo 2. Então, cidadãos, assim, muito maus, e pegaram esse pobre e desceu-lhe a pancada, tomou tudo que ele tinha, tirou roupa e largou ele lá no chão, quase morto. Eu fiquei imaginando assim, meu Deus, coitado desse rapaz. Então, a gente vai viajando, né, naquilo que Jesus está falando. Viagem em Jesus, amados. Viagem em Jesus. E aí ele colocou aqui, deixa eu ver o que eu coloquei, no verso 31. Deixa eu ler o 29. O doutor queria justificar-se e questionou a Jesus com uma pergunta direta: quem é o teu próximo? Porque um estranho foi ferido. Será que pessoas estranhas... Dentro da igreja existem pessoas estranhas para você. Porque você não tem muita proximidade, porque você não conhece, você não convive, você não anda, não pega ônibus com ela, não vai na casa dela, ela não vai na sua casa. E acabam sendo... Somos todos irmãos, mas dentro da igreja acaba sendo estranho. Porque o nosso convívio é muito aqui, ó, nesse ambientezinho. A comunhão verdadeira que o Senhor pede, ela tem que ser nos lares, queridos. Convida para um café. Convide você para um café. Abra a porta da sua casa. Receba no coração. E aí ele chega no verso 32, que tem aqui, ó. Desculpe, o 31. Ocasionalmente. Ou seja, não era comum. Ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, homem de Deus, crente. Vou trazer aqui para o nosso ambiente. Ele passou por aquele lugar, viu o homem, e ele, do outro, passou ao largo. Sabe o que é passar ao largo? O cidadão está desse lado, ele passou do outro lado da rua. Fez de conta que não viu. E depois, um levita, que também é crente,
também fez a mesma coisa. O que é que eu quero dizer nesse momento? Seja levita, seja sacerdote, seja pastor, seja intercessor, seja adorador, que dança para o Senhor, o que prega para o Senhor, o que limpa a igreja, tudo crente. Aqui está mostrando todo tipo de crente que nesse momento viu alguém machucado, ferido e passou ao largo. E depois eu vou dizer, depois que eu vou falar do samaritano, eu vou trazer a visão deles dois novamente. Esses homens conheciam bem as Escrituras, amados. Onde é que está a compaixão desses dois crentes aqui? Eu estou preocupado porque eu estou indo para a igreja. Ele desceu, estava indo, estou indo para a igreja. Eu estou conjecturando aqui, tá, amados? Porque ele passou ocasionalmente ali. E o levita também. Eles passaram, mas a Bíblia ensina que nós precisamos ajudar o nosso próximo, amar o nosso próximo, conforme as Escrituras. Será que esses homens não conheciam as Escrituras? Ele não praticou, estava que nem aqui o doutor da lei, teoria pura, prática zero. Passou ao largo, testemunhou o quê? Tudo errado. Muitos conhecem as Escrituras e estão testemunhando errado. E Jesus, ele está anotando tudo. E Jesus, pelo amor e a misericórdia dele, ele vai puxar com cordas de amor. E quando ele puxar com essas cordas de amor, vai doer. Porque a gente está muito gostoso lá naquele ponto. E quando ele puxa, vai doer, queridos. Mas essa dor é correção de pai que ama. E muitas das vezes que a gente passa por dores, às vezes elas são necessárias para que a gente acorde para o nosso relacionamento com Cristo e o testemunho de Cristo em nós. Esses dois homens passaram batido, se mandaram e deixaram o cidadão lá no chão. E ele estava quase morto, sem roupa. Era uma coisa assim, gente, que chamava muita atenção. Como é que se vê uma pessoa desse jeito e ela não é socorrida? É muito ruim isso. É uma pessoa com sentimento seco, cheio da palavra de Deus, mas sem prática nenhuma da palavra de Deus. Mas um samaritano chegou ao pé dele. Samaritano não se relaciona com judeu não, viu, queridos? Mas foi um samaritano, uma pessoa que não fez acepção de pessoas, de nacionalidade, de naturalidade. Ele passou ao pé do cidadão, ele estava de viagem. Ele não passava ali ocasionalmente. Ele estava ali de viagem. E ele viu, saltou da sua cavalgadura, que ele estava lá no cavalinho dele, e desceu e se colocou nos pés daquele homem. Sabe o que foi que ele fez? A Bíblia está dizendo aqui, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicou azeite e vinho, colocou sobre sua cavalgadura, levou para uma estalagem, tipo pousada, para cuidar dele. E cuidou dele. Aquele homem interrompeu tudo que ele estava fazendo. Aquele homem parou para fazer algo para o seu próprio benefício por causa de alguém. Será que a gente tem parado em prol de alguém? Será que a gente tem parado em prol de alguém que precisa de oração? Será que alguém tem parado em prol de alguém que precisa de um abraço, de um acolhimento? Eu estou falando de dentro da igreja. Tem pessoas que dentro da igreja, elas se fecham na sua casquinha de ostra, achando que vai se transformar numa pérola, e ela está apodrecendo por dentro. Aquele homem parou. E quando ele parou, ele tirou o seu melhor para cuidar da ferida do cidadão. Ele pegou o azeite e ele pegou o vinho, especiarias caras. Ele abriu mão daquilo seu, que era caro. Vamos, meu filho, vamos derramar aqui. Vem cá, vou pegar as bandagens aqui, os paninhos, vamos limpar. Agora vamos jogar um negócio de um vinhozinho para desinfectar. E agora, depois desse vinho que vai desinfectar, vamos botar um óleozinho que é cicatrizante. E botou o paninho e levou ele para uma estalagem. Se ele fizesse até esse ponto e desse uma capinha para o cidadão ir embora, já era tudo de bom. Porque ele foi acolhido, ele teve suas feridas sanadas, limpas e atadas. Mas ele ainda foi no algo a mais.
E Jesus, ele se alegra quando a gente vai no algo a mais. Aquele homem pegou o moço machucado, botou lá na cavalgadura dele, no cavalinho dele, no jumento, um animal, né, de cavalgadura, e levou para uma estalagem. E disse assim: ô, meu filho, dono da estalagem, toma aqui 2 dinheiros, cuida dele, veja aí o que é que vai precisar. Se esses 2 dinheiros aí não der conta do que você vai fazer por ele, para alimentar, para poder trocar as ataduras aí, continuar fazendo os curativos, quando eu voltar, eu pago o que eu devo. E aí Jesus pergunta para ele: quem foi que teve de misericórdia? Quem foi que teve de misericórdia? O samaritano. Mas aí, o sacerdote tem a sua justificativa. Não, como eu estava indo para a casa do Senhor, e as Escrituras dizem que a gente não pode se contaminar as nossas vestes, por isso que eu passei ao largo. E o levita vai no mesmo caminho. Sim, eu também estava indo para a casa do Senhor, porque eu já vi uma ministração desse jeito. Porque todo mundo fala do sacerdote, todo mundo fala do levita, mas eles estavam ali obedecendo a Escritura porque tinham que ir para o templo purificado. Não poderiam tocar em sangue, coisa imunda e tal. Passou ao largo. Mas ele poderia ter tirado uma moedinha e ir lá na estalagem, dizendo assim: meu filho, eu não posso tocar porque eu estou indo para o templo e a Escritura diz que eu não posso me contaminar. Toma aqui esse dinheiro, pega o rapaz e leva. Ele poderia ter feito isso? Poderia, mas ele não fez. E muitas vezes nós trazemos as palavras do Senhor para justificar nossas próprias ações e não entramos na profundidade de Cristo, queridos. O Senhor ele não nos avalia pela nossa superficialidade, mas Ele nos avalia pelo que está dentro do nosso coração e que se manifesta na superficialidade. Onde está o seu tesouro, está o seu coração. Se o tesouro daqueles homens estava no mecânico, não, eu sou sacerdote, vou passar ao largo porque agora eu não posso ajudar. Compaixão, amores. Nós estamos tendo compaixão? Será que dentro da igreja você está tendo compaixão com seu irmão? Está tendo compaixão com seus pastores? Está tendo compaixão com as meninas da igreja? A gente vai aprendendo. O povo diz que para dar aula eu sou divertida, né? Mas imagine, de 7h20 da manhã até 10 da noite, se eu não fizer diversão, eu não prendo aluno nenhum. Nenhum, vai tudo embora. Mas, queridos, como está a nossa compaixão? Como está o nosso olhar em relação ao outro? É muito fácil a gente ir para frente do espelho e ver o nosso umbigo. Mas a gente não vê o umbigo do outro porque a pessoa está com a roupa coberta, está cobrido, né? Mas o nosso umbigo não tem função. Você sabia que o nosso umbigo não tem função? É só uma cicatriz. Você sabia que o umbigo é uma cicatriz? Alguém sabia aqui que o umbigo é cicatriz? O umbigo é cicatriz porque quando a gente era bebê, o nosso cordão umbilical estava ligado lá na placenta da mãe, recebendo era uma sonda para receber o alimento. Quando o neném nasceu, não corta o cordão umbilical, depois não cai aquele cotozinho, vira uma cicatriz, não serve mais para nada. Só para contar a história e dizer assim: mamãe me alimentou no ventre. Então, às vezes, a gente fica olhando para o nosso próprio umbigo, que não tem valor nenhum, e esquece da necessidade do outro. Mas eu tenho a minha dor. Eu tenho as minhas necessidades, mas o outro também tem. E Jesus está dizendo: com a compaixão que eu derramo sobre você nessa noite, que eu desperto você para essa compaixão, faça pelo outro. Ah, mas alguém precisa fazer por mim. A palavra de Deus, querido, diz que quando a gente está fazendo ao outro, por favor, vai abrindo aí em Mateus 25. Vamos lá. Isso aqui é maravilhoso, querido, já abri direitinho. Mateus 25, eu vou ler do 35 até o 46. Simples assim. Podem ficar sentadinhos. Todo mundo encontrou? Diga glória a Deus. Sabe por quê, queridos? Nós vamos fechar com isso aqui. Vamos deixar de olhar para o próprio umbigo, para a nossa própria dor, porque Jesus está falando nesta noite assim: porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci
e visitaste-me. Estive na prisão e foste me ver. Situações diversas que um ser humano pode passar. Então os justos lhe responderam, dizendo: Senhor, quando é que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Ou quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te ver? E respondeu o rei: em verdade, vos digo que, quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, o fizestes a mim. É até o 46? Vou até o 46. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer. Tive sede, não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes. Estando enfermo na prisão, estando enfermo e na prisão, não me visitastes. Então, eles também lhe responderam dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, na prisão, e não te servimos? Então, ele respondeu dizendo: na verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos não o fizestes, não fizestes a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Aqui Jesus responde ao nosso querido doutor da lei: o que eu preciso para ter a vida eterna? Vamos nos levantar em nome de Jesus? Você está preparado para ter compaixão? Compaixão não é algo fácil, querido, principalmente quando a gente está ferido, quando a gente está cheio de problemas para resolver e a gente só fica preocupado com o nosso problema e às vezes precisando de ajuda. E Jesus está dizendo nessa noite: todos nós estamos na mesma condição. Todo mundo aqui tem problema. Todo mundo aqui para de noite para chorar as suas dores, lamentar os seus lamentos diante de Deus e pedir socorro ao Senhor. Mas o Senhor está dizendo: é desse jeitinho que eu quero lhe usar. Na sua dor, na sua enfermidade, na sua insatisfação, na sua ferida de alma, na sua inquietação, na sua depressão, no que você está vivendo, nos problemas financeiros, problemas psicológicos, seja lá o que for, Jesus está dizendo: eu quero usar você, porque quando eu começo a trabalhar usando você, eu vou lhe distribuindo caráter de Cristo e vou lhe tratando e trazendo cura. Mas o mais importante, garantia, passo a passo para a vida eterna. Queridos, eu creio que todo mundo quer ir para o céu. Mas ir para o céu não é um passaporte de um pedacinho de papel dizendo: vai para o céu. Se vocês quiserem, eu posso escrever aí. Dou para todo mundo: tu vai para o céu, tu vai para o céu. Mas isso não tem valor nenhum aqui na terra, porque para ir para o céu, você tem que escrever no coração de Deus. Para você ir para o céu, você tem que viver a palavra e praticar. E Jesus está dizendo nessa noite: eu preciso que o meu povo tenha compaixão. Porque no momento, quando você ama a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de toda a sua força, de toda a sua essência, e vai fazer ao próximo como a ti mesmo, tu está fazendo para o Senhor. Você está amando de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, toda a sua força ao Senhor. Esse é o princípio espiritual. Que a partir de hoje você possa se permitir ao Senhor ter compaixão. E compaixão, queridos, às vezes é um samaritano olhando para um judeu: a gente não se dá bem, mas eu vou ajudar. Pode ser você, como judeu, encontrar um samaritano que não se dá bem. Jesus está falando nessa noite. Não é quem está próximo da convivência do dia a dia, não. É quem está próximo ali precisando da necessidade. Mas no momento da necessidade, dê o seu melhor. Não aconselhe segundo as suas próprias palavras. Dê a palavra do Senhor para aquela vida. Dê o seu melhor para curar as feridas daquela pessoa. Porque o bom samaritano, ele curou as feridas daquele homem, trazendo as suas especiarias, os seus elementos mais caros, aquele que ele tinha de mais caro. O que você tem de mais caro hoje na sua vida? O seu tempo? Dispense tempo para quem precisa. Isso é compaixão. Os seus lábios para orar?
dispense. A pessoa não precisa nem saber, mas Jesus precisa saber que é você que está tendo compaixão. Percebe, amados? Não precisa botar no jornal, não precisa botar nas redes sociais, mas Jesus está dizendo, eu quero que você tenha compaixão por aquela vida. E ore por ela. E Jesus está anotando, aprovado na compaixão. Próximo passo. Nós só podemos ir para a vida eterna, queridos, quando nós praticamos, como o Júnior colocou aqui, a palavra de Deus e não julgamos segundo as nossas próprias intenções, as nossas próprias palavras, as nossas próprias consciências ou conjecturas, mas segundo a palavra de Deus. Amém? O pastor está aí? Ou já foi? Já foi?